Atos capítulo 13, versículos 1 a 12. Todos achamos? Assim diz a palavra de Deus. Havia na igreja de Antioquia profetas e mestres. Barnabé, Simeão, chamado Níger, Lúcio de Cirene, Manaém, que tinha sido criado com Herodes, o tetrarca, e Saulo. Enquanto eles estavam adorando o Senhor e jejuando, o Espírito Santo disse: separem-me agora Barnabé e Saulo para a obra a que os tenho chamado. Então, jejuando e orando, e impondo as mãos sobre eles, os despediram. Barnabé e Saulo, enviados pelo Espírito Santo, foram até Seleucia e dali navegaram para Chipre. Quando chegaram a Salamina, começaram a anunciar a palavra de Deus nas sinagogas judaicas. Tinham também João como auxiliar. Havendo atravessado toda a ilha até Pafos, encontraram um certo judeu de nome Bar-Jesus, que praticava magia e era falso profeta. Ele estava com o procônsul Sérgio Paulo, que era um homem inteligente. O procônsul, tendo chamado Barnabé e Saulo, desejava ouvir a palavra de Deus. Porém, o mago Elimas, e é assim que se traduz o nome dele, se opunha a eles, procurando afastar da fé o procônsul. Mas Saulo, também chamado Paulo, cheio do Espírito Santo, olhando firmemente para Elimas, disse: ó filho do diabo, cheio de todo o engano e de toda a maldade, inimigo de toda a justiça, por que você não deixa de perverter os retos caminhos do Senhor? Eis que agora a mão do Senhor está contra você, e você ficará cego, não vendo o sol por algum tempo. No mesmo instante, caiu sobre ele névoa e escuridão, e andando em círculos, procurava quem o guiasse pela mão. Então, o procônsul, vendo o que havia acontecido, creu, maravilhado com a doutrina do Senhor. Amém? Vamos orar mais uma vez, queridos. Pai amado, nos revela a Tua vontade em Cristo Jesus, por meio do Teu Santo Espírito. No nome de Cristo oramos. Amém. Normalmente, igrejas mais tradicionais, se é que podemos dizer assim, por exemplo, os batistas, são acusadas de ignorar ou diminuir o Espírito Santo. Talvez você já tenha ouvido falar que nós ressaltamos apenas a palavra, ressaltamos a ordem no culto, e dentre outras acusações. É comum sermos chamados de frios, sem o Espírito Santo. Já foi acusado disso? Eu já fui algumas vezes. É claro que em alguns casos essa crítica ela tem até certo fundamento, porque tem igreja que assim sequer menciona o Espírito Santo, de medo de ser comparado com alguns movimentos extravagantes, né? Mas isso não significa que toda a igreja mais tradicional ou não pentecostal seja negligente com a pessoa do Espírito Santo. É dever de toda a igreja de Jesus conhecer a sua Bíblia de tal forma, tendo uma interpretação coerente, responsável com o que está sendo escrito dentro do seu contexto. É dever de toda a igreja conhecer a Bíblia de tal forma a ponto dela ser capaz de moldar e reformar a sua vida e o seu culto de acordo com aquilo que está lendo na Bíblia. Esse tem que ser o nosso papel. Em outras palavras, uma igreja fiel a Jesus não deveria diminuir o Espírito Santo e nem aumentar a ênfase que a Escritura traz sobre o Espírito Santo. Nós deveríamos simplesmente crer e colocar em prática aquilo que nós descobrimos que o próprio Espírito Santo revelou sobre si mesmo na Escritura. E o que o Espírito Santo diz a respeito de si mesmo? Bom, quando a gente estuda a Bíblia, livro por livro, capítulo por capítulo, versículo por versículo, a gente pode descobrir.
sem ignorar o Espírito e sem supervalorizar algo que a Escritura diz, dentro do seu contexto, com equilíbrio. E esse é um dos textos, dos inúmeros textos na Bíblia, que descrevem um pouco mais sobre a ação do Espírito Santo na vida da sua igreja. A frase que resume tudo aqui é: o Espírito Santo escolhe obreiros para o anúncio da palavra de Deus e trabalha através deles, em meio à oposição do diabo, a fim de salvar o perdido. A gente vai ver isso pausadamente, dando atenção a cada detalhe do texto. Mas uma igreja que se submete ao Espírito, que crê no Espírito Santo, está cheia do Espírito Santo, não necessariamente vai ser uma igreja em que todo mundo fala em línguas, em que todos rodopeiam, em que você não consegue ouvir direito nem a sua própria oração, as pessoas estão emocionadas. Não necessariamente, mas uma igreja que crê no Espírito e está cheia do Espírito, crê e experimenta isso que a gente vai ver nesse texto hoje. Esse texto se divide em duas grandes cenas, duas grandes ações do Espírito Santo sobre a vida da igreja. A primeira cena está nos versículos 1 a 5. O Espírito Santo escolhe Barnabé e Saulo para o anúncio da palavra de Deus. Olha o que dizem os versículos 1 a 5. Havia na igreja de Antioquia profetas e mestres: Barnabé, Simeão, chamado Níger, Lúcio de Cirene, Manaém, que tinha sido criado com Herodes, o tetrarca, e Saulo. Enquanto eles estavam adorando o Senhor e jejuando, o Espírito Santo disse: separem-me agora, Barnabé e Saulo, para a obra a que os tenho chamado. Então, jejuando e orando, impondo as mãos sobre eles, os despediram. Barnabé e Saulo, enviados pelo Espírito Santo, foram até Seleucia e dali navegaram para Chipre. Quando chegaram a Salamina, começaram a anunciar a palavra de Deus nas sinagogas judaicas. Tinham também João como auxiliar. Nós finalizamos o capítulo 12 na semana passada, lendo uma informaçãozinha no último versículo, de que Barnabé e Saulo voltam de Jerusalém, depois de terem cumprido a sua missão nessa cidade, e voltam para Antioquia. Que missão era essa? A missão era de levar uma oferta da igreja de Antioquia para a igreja de Jerusalém, porque eles tinham descoberto que haveria uma grande fome no mundo, e a igreja de Jerusalém já era uma igreja que estava necessitada de recursos. E essa igreja de Antioquia, a gente vê a origem dela no capítulo 11. É a primeira igreja cristã fora dos domínios ali da Judéia, e é a primeira igreja do Novo Testamento composta tanto de judeus como de não-judeus. Pessoas que tinham nascido da linhagem de Israel e pessoas que simplesmente nasceram pagãs. Era a linguagem comum daquela época. Todo tipo de gente, todo tipo de cultura, de costumes, de língua. Mas essa turma cria em Jesus, no mesmo Jesus. E eles se reuniam em torno de Jesus, para ouvir a palavra de Jesus, para cultuar a Jesus. Parece uma descrição da igreja, né? E isso é igreja. Bom, no versículo 1 a gente lê um pouquinho mais a respeito dessa igreja. A informação é de que essa igreja possuía profetas e mestres. Está vendo isso no versículo 1? Essa era uma época em que toda a Escritura ainda não tinha sido revelada e registrada por Deus. E era assim que ele se comunicava com o seu povo. Primeiro por meio de profetas, pessoas pelas quais ele anunciava verdades, mas que concordavam com o Antigo Testamento e com os ensinos de Jesus e dos apóstolos. Não era aquela profetada como a gente vê hoje em dia, né? Eis que te digo que amanhã você vai ter uma promoção no trabalho. Não era nada disso. Eram mensagens que tinham a ver com aquilo que Deus já tinha revelado, ou coisas novas que concordavam com aquilo que Deus tinha revelado sobre a obra de Deus nesse mundo por meio da igreja. Profetas, mas também mestres, diz o texto. O que esses mestres faziam? Eles liam e explicavam o Antigo Testamento, eles avaliavam as profecias, interpretavam as profecias, e eles aplicavam os ensinamentos de Jesus e dos apóstolos à vida da igreja. Por que tudo isso é importante? Porque só essas
primeiras palavras do capítulo 13 já nos mostram que uma igreja precisa de ensino da palavra de Deus. É bom se reunir. É bom ter comunhão. Momentos como hoje cedo, um café da manhã tão gostoso. É bom a gente sair junto. É bom a gente se visitar. É bom fazer amigos, partilhar uma refeição. É bom servir pessoas. É bom ser servido. É bom amar o irmão. É bom socorrer os necessitados. Mas só isso não faz uma igreja crescer. Só isso não faz uma igreja amadurecer na fé. Essa igreja precisa de ensino. Ensino sério, sólido, extensivo, profundo da palavra de Deus. Nós não podemos negligenciar isso. Nós não podemos abandonar o ensino da palavra em detrimento de outras coisas que também são boas. Mas a gente tem que olhar para o ensino da palavra e priorizar, apreciar, valorizar o ensino da palavra. É o momento em que os nossos corações deveriam estar mais atentos, porque uma igreja precisa disso. E quem eram esses professores? Quem eram esses pregadores da palavra em Antioquia? Bom, o versículo 1 continua e diz que era um grupo bem eclético, né? Eu vou explicar para você. O primeiro é Barnabé. A gente já tem a apresentação dele no livro de Atos, né? Vou lembrar algumas informações que você já sabe sobre Barnabé. Barnabé é um judeu, é um levita. Ele nasceu fora de Israel, nasceu na ilha de Chipre. E talvez ele fosse, nesse momento, o líder principal da igreja, porque Lucas o coloca, Lucas é o autor do livro, o coloca em primeiro lugar na lista. E isso era muito importante para quem estava escrevendo em grego, que é a língua que ele está escrevendo, que o que vem primeiro é o mais importante. Barnabé é provavelmente o líder principal da vida da igreja. Mas aí tem um segundo, que é Simeão, também chamado de Níger. Níger, que nome esquisito, né? Sabe o que significa essa palavra? Negro. É isso que significa. Bom, Simeão, que também era negro, provavelmente um judeu, porque Simeão é um nome hebraico, mas que deve ter nascido em algum país da África. E ele está ali em Antioquia. E ele é um dos líderes, um dos que ensinam a palavra de Deus. Mas tem um terceiro, que é Lúcio. E literalmente o nome dele é o contrário do Níger. Lúcio significa branco. E Lúcio, diz o texto, que é um nome latino esse aqui. Então ele não é judeu. Lúcio é um não-judeu, mas que é líder no ensino na vida da igreja de Antioquia. E o texto diz que ele é de Cirene, apesar de ser alguém branco, nasceu num país africano. Em quarto lugar, nós temos Manaém. Manaém, literalmente, o nome significa o confortador. Devia ser um coraçãozão, igual Barnabé, né? Só que o Manaém, ele é colasso de Herodes. A sua Bíblia está assim? Colasso, que palavra é essa, né? Vamos traduzir para o português? Para o português, a gente não usa mais essa palavra, mas ela significa alguém que foi criado junto, né? Alguém que foi criado como filho. Manaém foi criado como irmão de Herodes, o governador daquela região. Em outras palavras, Manaém é alguém nobre. Manaém é alguém rico, culto. E tem um quinto personagem, finaliza o versículo 1 dizendo, Saulo. Saulo. Aparece por último. Já dá uma ideia de quem ele era naquele grupo de 5, né? Você começa falando daquele que é mais importante e termina com, tem um tal de Saulo aí. Mas quando ele vem ensinar, a gente nem vem muito, né? A gente gosta de ouvir Barnabé pregando. Saulo. Esse é Saulo. Quem é Saulo? Bom, Saulo é um judeu de nobre nascimento. Saulo é inteligente. Saulo é alguém culto. Saulo é conhecedor da cultura e da filosofia grega. Ele é um ex-fariseu. Ele é um ex-perseguidor da igreja. Mas agora ele foi convertido a Jesus. A gente viu isso no capítulo 9. E no capítulo 9, Jesus disse que ele seria o escolhido para levar o nome de Cristo aos gentios, às nações, aqueles que não são judeus. Mas por enquanto ele não é nada disso. Por enquanto ele é só o quinto na lista. 2 detalhes chamam a atenção nessa lista aqui. O primeiro detalhe é que o ensino e a liderança na vida de uma igreja era plural. Na vida dessa igreja ela era plural. O que significa que não se concentrava apenas numa única figura. Não era apenas uma pessoa que liderava aquela igreja. É assim que nós devemos ver a liderança de uma igreja. É assim que nós devemos ver o ensino na vida de uma igreja. Algo compartilhado entre homens fiéis e capazes
não concentrado apenas na mão ou na boca de um único pastor. Deus sempre planejou isso para a vida da igreja. Líderes no plural. Mas tem um segundo detalhe aqui, é que esses líderes eram completamente diferentes uns dos outros. A gente tem aqui judeu e não judeu. A gente tem gente pobre e gente rica. A gente tem negro, a gente tem branco. A gente tem gente que nasceu naquela terra, a gente tem gente estrangeira nessa liderança. Isso é um pequeno reflexo da igreja, não é? A igreja de Jesus é isso. É a reunião de gente completamente diferente, mas que está se reunindo em torno de Cristo Jesus. Para Deus não importa quem você é. Não importa como você é. Não importa de que nação você vem, qual a sua etnia, qual é a cor da sua pele, não importa a classe social, não importa o seu nível de instrução, não importa se você sabe ler ou se você não sabe ler. Importa o que Jesus pode fazer na sua vida. Importa o que Jesus faz na vida de todo aquele que nele crê. Assim, todo mundo se torna importante. Desde o menor até o maior, desde o mais novo até o mais velho, desde o mais rico até o mais pobre, todos se tornam importantes, porque Jesus é o Salvador, tanto de um quanto de outro. E quando Deus alcança alguém, Deus inclui essa pessoa no seu povo, um povo repleto de gente diferente, mas que foi salva e foi amada por Jesus. E nós devemos aprender a conviver com essas pessoas. É nosso trabalho conviver com essas diferenças. Não adianta ficar esperando que essa igreja ou qualquer outra igreja tenha só pessoas com as suas características, porque isso não é igreja, isso é um clube. É um grupo de moto, né, André? Gente que gosta das mesmas coisas, é um time de futebol. Não, igreja não é isso. Igreja vai juntar gente que gosta de coisas diferentes, que são diferentes. Isso é igreja. E a gente tem que aprender a conviver com as diferenças, sem preconceito, sem partidarismo, mas com amor, serviço a cada um daqueles que Jesus ama. Mas nós também temos de aprender a honrar e nos submeter a pessoas diferentes, caso elas estejam na liderança. Por vezes, quem está na liderança não é do jeito que a gente gostaria que fosse, mas é do jeito que Deus queria que fosse. Porque é capaz, é apto, está cumprindo aquilo que hoje o Rafael falou em Tito. Tem as qualificações, está pastoreando, está cuidando, está servindo. Nós temos que aprender a nos submeter, mesmo sendo diferente. Essa igreja teve que aprender isso logo cedo. Bom, no versículo 2 nós lemos o que esses líderes faziam. E nós imaginamos que a igreja também fazia, porque a igreja imita os seus líderes. O que esses líderes faziam? Eles, primeiro, adoravam ao Senhor. A palavra aqui também pode ser traduzida como servir ou cultuar. Eles cultuavam o Senhor, serviam ao Senhor. Mas eles também, diz o versículo 2, jejuavam. O jejum na Bíblia sempre foi acompanhado de muita oração. Então eles adoravam a Cristo e eles jejuavam em oração. Uma igreja saudável é uma igreja que se reúne, formal ou informalmente, entre os seus membros ou entre a sua liderança. É uma igreja que se reúne primeiro para cultuar ao Senhor, para servir ao Senhor e servir uns aos outros. E é uma igreja que se reúne para orar, para jejuar, mesmo que não tenha um motivo específico. Porque quando a gente está num problema, a gente ora mais, não é? Talvez a gente até faça um voto com Deus e a gente entre em um jejum. Mas uma igreja saudável faz isso sem motivo nenhum. Antioquia fazia isso por fazer, porque fazia parte da vida deles. Será que a gente pode ver essas marcas no nosso meio? Bom, enquanto eles fazem isso, o que acontece? Versículo 2 diz para a gente, o Espírito Santo diz algo. Agora é hora de você fazer com que as suas anteninhas de vinil, né, detectem. Lembra do Chapolin Colorado, né? Opa, peraí, negócio pentecostal aqui. Como? Como o Espírito Santo disse alguma coisa? O texto não diz. A gente não sabe. Talvez tenha sido por meio de um dos profetas que havia ali. Alguém daquela liderança. Mas o que a gente sabe é que o Espírito Santo diz algo enquanto eles adoravam a Jesus e jejuavam. É isso que diz o versículo 2. Quando uma igreja deixa de lado a adoração a Cristo,
o serviço uns aos outros, e deixa de lado a oração e o jejum, ela se torna surda ao Espírito Santo. Ela se torna incapaz de ouvir o que o Espírito Santo está dizendo. Porque é nesse ambiente de adoração a Cristo e de oração e jejum que o Espírito Santo mais se sente à vontade para dirigir a igreja de Cristo. E nós devemos cultivar esse ambiente. O que é que o Espírito Santo diz àquela liderança? O versículo 2 termina dizendo, ele tem um trabalho, tem uma obra a ser realizada. Perceba, o Espírito Santo tem vontade própria. Percebeu isso no texto? O Espírito Santo, assim, ele é uma pessoa, ele não é uma força impessoal, ele não é simplesmente uma energia inanimada. Ele é uma pessoa que decide, que fala, que tem vontade. E o Espírito Santo tem um trabalho a ser realizado, para isso está chamando Barnabé, o primeiro da lista, o principal pastor que vocês têm, e Saulo, o último da lista. E a igreja deveria separá-los para essa missão. Será que a gente estaria disposto a atender um chamado desse? Os textos que a gente tem estudado em Atos, e hoje pela manhã o Rafael falou sobre isso, né? De que pastores vêm e vão. E o pessoal já está preocupado, né? Pastor, você está desejando ir embora? Não estou desejando ir embora. Mas a gente tem que estar preparado, porque Deus pode fazer isso. Eu já falei, a minha intenção é ser enterrado debaixo desse púlpito aqui, eu morrer pregando. Vocês que se virem com o caos que vai ser isso. Mas a gente tem que saber disso. Não é a nossa vontade. O Espírito Santo é quem dirige as coisas. Será que nós estamos dispostos a abrir mão dos nossos melhores líderes ou mais famosos líderes, porque Barnabé era isso, para enviá-los talvez a outros lugares, para anunciar a palavra de Deus, abençoar outros povos, outras igrejas? Será que nós estaremos prontos? Talvez não é isso que Deus espera de nós, mas estaremos prontos a abrir mão daquilo que nós temos de melhor para abençoar outros, pensar além de nós mesmos. Nossa, a gente poderia melhorar isso, melhorar aquilo nas nossas dependências, mas será que a gente não poderia abrir mão de talvez ter uma melhoria para socorrer igrejas e campos que precisam de muito mais desse dinheiro do que a gente aqui? Eu sei que essa cadeira não é tão confortável. Tem cadeira aí, olha, que já tem mais de 10 anos de existência. E talvez você pense, poxa, eu queria uma cadeira estofada, mas será que a gente não pode abrir mão disso, para esse valor do estofamento de uma cadeira nova? Ressoar no campo e abençoar famílias, alcançar vidas. A gente tem que ter equilíbrio, claro, a gente não vai se reunir num chão de terra. Se tiver que reunir, a gente vai. Mas se tiver recurso, a gente pode trabalhar nisso. Mas tem que sempre pensar também em abençoar o reino. E tem mais um detalhe aqui. Reparem na forma com que o Espírito Santo se refere ao trabalho missionário que Barnabé e Saulo fariam. Eles iriam pregar o Evangelho. O versículo 2 diz que é uma obra. Separem esses aí para a obra que tenho chamado eles. Queridos, anunciar o Evangelho é um trabalho, é uma obra. Pregar a palavra de Deus exige piedade, exige conhecimento, exige coragem, exige dedicação e exige muito esforço. E nós devemos aprender a valorizar quem anuncia o Evangelho, a apreciar e recompensar quem se afadiga nesse trabalho, porque é uma obra, é uma obra. E pelo bem da igreja, o Espírito Santo continua preparando pessoas, continua escolhendo obreiros, chamando essas pessoas para esse ofício, como fez com Barnabé e com Saulo. E talvez, Deus esteja fazendo isso com algum dentre nós, ou alguns dentre essa igreja. Quem sabe Deus talvez não está chamando você. Quem sabe o Espírito Santo não está usando a palavra dele para nesse momento dizer, é você, para de fugir, quero te usar agora. Você tem que responder isso. Porque você acha que eu nasci com o desejo de ser pastor? Com o sonho de ser pastor? Coisa nenhuma. Eu fugia disso. Fugia de igreja. Não queria saber de Bíblia. Até que um dia que Deus me pegou numa tempestade, igual Jonas fugindo, né? Volta aqui, me pegou pelo colarinho e falou, você é meu. Você não vai para lugar nenhum. Você não vai construir sua carreira, os seus sonhos. Você vai servir na obra que eu tenho preparado para você. E aqui estou. E você acha que você é diferente? Deus também tem uma obra para trabalhar na tua vida. E, na verdade, para você trabalhar na obra dele. Cada um na sua área. Mas você tem que questionar isso. Para que eu estou vivendo? O que o Senhor quer de mim? Qual é a minha missão?
Nós devemos estar atentos àqueles a quem o Espírito chama para essa nobre missão. E então investir nessas pessoas. Talvez a gente vê alguém despontando e fala, poxa vida, seria muito bom se essa pessoa fosse desenvolvida. Ora por ela. Ofereça treinamento para ela, ofereça oportunidades para que ela possa assumir e trabalhar nessa área. E então a gente tem que estar disposto a reconhecer essas pessoas, impor as mãos sobre essas pessoas e quem sabe enviá-las. E foi isso o que a igreja de Antioquia fez. No versículo 3, representada por seus líderes, essa igreja responde a esse chamado do Espírito. Olha lá, com mais jejum e oração. Mas eles já estavam jejuando e orando, só que eles jejuam mais ainda. Oram mais ainda. E então eles impõem as mãos sobre aqueles dois irmãos. É um sinal de aprovação, de envio, de bênção. E despedem eles. Queridos, nós não podemos nos enganar. O identificar pessoas, obreiros, obreiras, mesmo que você não vá lá pregar o evangelho, mas talvez você vai servir numa missão como secretária, vai servir talvez na área de limpeza, mas você vai socorrer obreiros missionários. Tem espaço para todo mundo no campo de Deus. Identificar pessoas que Deus está chamando, investir nessas vidas, treinar essas vidas, capacitar essas pessoas, dar oportunidades para elas, levantar líderes, pregadores, dá muito trabalho. Não dá trabalho? Dá trabalho. Exige muita paciência, exige sacrifício de tempo, de energia, de recursos. A gente às vezes vê um jovem se despontando e fala assim, esse aí dá um bom pastor, só que não vem pregar aqui não, que a gente não aguenta esse cara falando. Vamos mandar ele para um seminário para ele se preparar lá, né? Quem faz pastor, quem treina pastor, não é seminário, é igreja. É aqui que ele vai aprender a pregar. Com gente que ama ele, com gente que viu ele crescendo. Dá trabalho. Poxa vida, hoje foi difícil, pregador, misericórdia. Mas é investimento na vida dessa pessoa. Investimento no reino. Dá trabalho. E só uma igreja só vai estar atenta a isso e está disposta a se sacrificar por essa missão se ela continuar em jejum e oração. Sem jejum e oração, nenhuma igreja vai ser celeiro de obreiros para o reino de Deus. Sem jejum e oração, nenhuma igreja vai apoiar obreiros no reino de Deus, porque ela vai pensar só em si mesma. Ela não vai estar sendo movida pelo Espírito Santo. Nós não podemos parar de orar e jejuar. Nós só vamos estar dispostos a nos sacrificar para apoiar e enviar missionários a esse mundo se nós formos constantes em jejum e oração. E para onde Barnabé e Saulo vão? Versículo 4 diz para nós que enviados pelo Espírito Santo, aqui é a hora de você, de novo as anteninhas, opa, peraí. Não foi o Espírito Santo que impôs as mãos sobre eles, foi? Quem foi que impôs as mãos sobre eles? Foi a liderança em nome da igreja. A igreja está enviando eles, mas o texto diz que é o Espírito Santo que está fazendo isso. O Espírito Santo não só preparou aqueles homens, levantou aqueles homens, escolheu aqueles homens, como os enviou através da igreja. Em outras palavras, o Espírito Santo trabalha nesse mundo, sim. E trabalha nesse mundo através do quê? Da igreja. Da igreja de Jesus, na igreja de Jesus nós vemos a ação do Espírito Santo nesse mundo. Queridos, enquanto nós estivermos cultuando a Jesus, orando e jejuando, obedecendo a palavra de Deus, o Espírito Santo vai agir através de nós. Ele vai agir. Isso sim é uma igreja controlada pelo Espírito. Uma igreja que adora Cristo, uma igreja que ora e jejua, uma igreja que obedece a palavra de Deus. Mesmo que você não veja movimentações sobrenaturais, mas é uma igreja cheia do Espírito. Barnabé e Saulo, diz o versículo 4, agora eles têm o auxílio de João Marcos. João Marcos vai ser importante, pelo menos já no próximo texto, mas eu vou deixar para falar dele semana que vem. João Marcos vai junto, e eles vão até o porto de Antioquia, que é Seleucia. Dali, eles navegam até Chipre, que é a terra natal de Barnabé. E quando eles chegam em Chipre, eles aportam em Salamina e começam a percorrer a ilha, pregando, diz o versículo 5, primeiro nas sinagogas judaicas. Aqui, uma questão deve chamar atenção para a gente. O Espírito Santo chamou Barnabé e Saulo para a sua obra, mas em momento nenhum ele disse para onde eles deveriam ir. Imagine que loucura, né?
Eles levam eles até o porto, oram por eles. Para onde a gente vai? Não sei, o Espírito Santo só mandou a gente ir. Vai para onde? Bom, o que esses homens fazem? Como saber para onde é que o Espírito Santo está nos levando? Sabe o que eles fazem? Simplesmente eles começam a pregar onde era mais próximo. Onde era mais próximo? A ilha de Chipre. Mas não era só o lugar mais próximo, era onde eles tinham mais familiaridade. Era a terra de Barnabé. Barnabé conhecia todo mundo. Conhecia o seu Zé da padaria, conhecia a Maria do supermercado, conhecia os seus vizinhos. Então ele sabia onde chegar. As pessoas conheciam Barnabé. Mas não só isso, também era o lugar de, um terreno comum para Saulo era a sinagoga. Então o que a gente faz? Vamos para a tua terra, a gente prega na sinagoga, vamos começar por aí. Queridos, a gente aprende 2 lições com isso aqui. A primeira lição é que, para fazer o reino de Deus avançar, nós devemos começar pelo terreno comum. Sermos missionários diante do público que Deus colocou a gente. A gente fica pensando, missionário é quem está lá no Piauí, está lá na Índia, está lá no Marrocos. Não, também. Mas você também é um missionário onde você está. Você representa Jesus onde você está. Você tem contato com pessoas que esses missionários, ou talvez o seu pastor, nunca terá. Para fazer o reino de Deus avançar, nós devemos começar pelo terreno comum, pensar no seu marido, na sua esposa. Você está pregando Jesus com a sua vida, com a sua forma de falar para essa pessoa? Aí não, eu quero ser útil no reino de Deus. Mas você não está fazendo trabalho de casa. Com seus filhos estão sendo discipulados por você. Começa por isso. Se você não for capaz de fazer isso, nem pense em fazer mais. Deus já está deixando claro qual é a missão para você. Continua. E aí você se estende aos seus pais, aos seus amigos, aos parentes, aos colegas, vizinhos. E a partir disso, quem sabe ir e apoiar campos distantes. Mas tem uma segunda lição aqui. Nós também devemos aprender o que falar. O que foi que Barnabé e Saulo falaram quando chegaram lá? Você viu no versículo 5? A palavra de Deus. Foi isso que eles pregaram. Não pregaram suas próprias ideias. Não pregaram suas próprias opiniões. Não pregaram leis e costumes. Não pregaram que a mulher deveria usar saia e véu. E não pregaram que o homem devia usar paletó e gravata. Não foi isso que pregaram. Não pregaram até mesmo a sua própria tradição ou a sua denominação. Eles pregaram Jesus. Eles pregaram a palavra de Deus. Queridos, o Espírito Santo não nos chama a pregar a nós mesmos. Nós não somos chamados a replicar e multiplicar. Desculpa agora. Eu tenho que falar isso. Nós não fomos chamados a replicar batistas no mundo. Nós somos chamados a replicar discípulos de Cristo no mundo. Se forem batistas, melhor ainda. Mas o que importa é que sigam a Jesus, conheçam a Jesus. Esse é o nosso chamado. Pregar a palavra de Deus. E tomar muito cuidado com aquilo que a gente diz, além disso. Essa foi a primeira ação do Espírito Santo na vida da igreja. O Espírito Santo escolhe obreiros para o anúncio da palavra de Deus. Mas tem uma segunda ação, que é a segunda grande cena do texto. O Espírito Santo trabalha através de Saulo, em meio à oposição do diabo, a fim de salvar o perdido. Olha o que dizem os versículos 6 até 12 do texto, mais uma vez. Havendo atravessado toda a ilha até Pafos, encontraram certo judeu de nome Bar-Jesus, que praticava magia e era falso profeta. Ele estava com o procônsul Sérgio Paulo, que era um homem inteligente. O procônsul, tendo chamado Barnabé e Saulo, desejava ouvir a palavra de Deus. Porém, o mago Elimas, e é assim que se traduz o nome dele, se opunha a eles, procurando afastar da fé o procônsul. Mas Saulo, também chamado Paulo, cheio do Espírito Santo, olhando firmemente para Elimas, disse: ó filho do diabo, cheio de todo o engano e de toda a maldade, inimigo de toda a justiça, por que você não deixa de perverter os retos caminhos do Senhor? Eis que agora a mão do Senhor está contra você, e você ficará cego.
não vendo o sol por algum tempo. No mesmo instante, caiu sobre ele névoa e escuridão, e andando em círculos, procurava quem o guiasse pela mão. Então, o procônsul, vendo o que havia acontecido, creu, maravilhado com a doutrina do Senhor. Barnabé e Saulo atravessam toda a ilha de Chipre, chegam a Pafos, que era a capital da cidade, e ali eles encontram dois personagens. O primeiro personagem está no versículo 6, é o judeu Bar Jesus. Bar Jesus significa, olha que curioso, filho de alguém chamado Jesus. Bom, a sua vida demonstrava que esse Jesus não era o mesmo dos evangelhos, né? Porque o texto diz para a gente que ele tinha duas características além disso. Lucas, o narrador, diz: Bar Jesus praticava magia. Magia. Bar Jesus era um mago, era um mágico, mas não desses que a gente vê no circo, que você vê o Mr. M, né? Esse já é de outra geração. Não é isso, que tinha uma cartola e fazia truques. Não. Na época era um feiticeiro, era um bruxo, alguém que trabalhava com artes das trevas, trazendo para os nossos dias com ocultismo, com coisas demoníacas. Mas tem uma segunda informação: Bar Jesus era, olha o que diz o texto, falso profeta. Lucas vai direto ao ponto. Literalmente, a palavra que Lucas usa aqui é pseudo-profeta. Pseudo-profeta significa que ele se via como profeta, ele se identificava como profeta, as pessoas o reconheciam como profeta, mas na opinião de Deus, ele não era um profeta. Ele era falso profeta. Em Antioquia havia profetas. Na ilha de Chipre não tinha profeta. Apesar de que Bar Jesus se identificava assim. Por que Bar Jesus era um falso profeta? Bom, pela lei de Moisés, você viu que ele era judeu, né? O judeu ele era proibido de consultar e trabalhar com obras das trevas. Ele não podia ser médium, ele não podia consultar e buscar médiums, ele não poderia consultar demônios ou pessoas que morreram, ele não poderia praticar feitiçaria, dentre outras coisas. Mesmo que fosse para o bem. Hoje em dia, a gente chama isso de magia branca, né? Não, eu quero que o demônio tal, ou o ser espiritual tal, quebre a perna daquela pessoa, mas é para o bem dela, viu? Magia branca, né? Bom, nem se fosse para fazer o bem. E por que isso? Bom, porque só Deus é a fonte do bem. Só Deus é a fonte de todo e qualquer bem. Então nós não precisamos buscar poder ou buscar informação em outras fontes que não sejam Deus, porque elas não vão produzir bem. Elas são falsas, elas são mentirosas, elas são das trevas. Por isso, mesmo que Bar Jesus fosse conhecido como profeta, como alguém que falava da parte de Deus, ele não era profeta. Bar Jesus era um impostor. E tem um segundo personagem. O segundo personagem está no versículo 7. É o procônsul Sérgio Paulo. No Império Romano, as cidades eram governadas ou por alguém indicado pelo próprio César, que eram as cidades mais importantes, ou por alguém indicado pelo Senado Romano, que eram cidades assim menos relevantes na sociedade. E Sérgio Paulo é um desses, escolhido pelo Senado Romano, por isso ele é chamado de procônsul. E quem era esse homem? Lucas apresenta para nós 3 características. A primeira, todas elas estão no versículo 7. A primeira é que ele era um homem inteligente. Você viu isso no texto? A ideia aqui é de que ele não era alguém ignorante, uma pessoa assim iletrada, que não sabia o que estava fazendo. Sérgio Paulo era alguém entendido. Sérgio Paulo era um homem estudado, um homem conhecedor, era um homem culto, um homem dos livros, um homem da academia. A segunda característica, Sérgio Paulo tinha a companhia de Bar Jesus. O texto diz isso. Bar Jesus andava perto de Sérgio Paulo. Era comum que governantes daquela época, eles sempre tivessem algum tipo de religioso perto deles. Qualquer coincidência, qualquer semelhança é mera coincidência, né? Governantes que tinham os seus profetas de estimação. Né? Para quê? Para abençoar o projeto deles, o trabalho deles, impor as mãos quando ele recebe muitos votos e é eleito. Né? Sérgio Paulo tinha também. Por que os governantes tinham esse costume? Porque eles viviam num mundo cheio de deuses. Então, eles queriam tomar decisões que não afetassem
a ira dos deuses, não despertasse a ira dos deuses. Então, assim, eles tinham seus consultores religiosos. Se eu fizer isso, vai dar certo? Os deuses aprovam a minha decisão, eu quero fazer o que é certo, aos olhos dos deuses. E eles pagavam muito dinheiro. Bar Jesus viu nisso uma oportunidade. Mas, é curioso, Sérgio Paulo, apesar de ser alguém esperto, está mal acompanhado, né? Às vezes, pessoas inteligentes estão mal acompanhadas, né? Bar Jesus não é o melhor conselheiro espiritual. O texto já diz, ele é falso profeta. Mas, apesar disso, a terceira característica, informação aí do Sérgio Paulo, é que ele desejava ouvir a palavra de Deus. Bar Jesus, aquele mago, falso profeta, não é capaz de anunciar a palavra de Deus. E apesar de ser alguém inteligente, Sérgio Paulo quer ouvir a palavra de Deus, tem interesse. Contrariando aqueles que dizem que ciência e fé não andam juntos, né? Ele é inteligente e ainda assim quer ouvir a palavra de Deus. Por isso ele chama Barnabé e Saulo para uma conversa com ele quer ouvi-los. Mas Bar Jesus vai gostar disso? Não, ele não gosta disso. No versículo 8 nós lemos que Bar Jesus também era conhecido como Elimas. Elimas é um nome árabe para se referir a alguém muito sábio. Mas de sábio esse homem não tem nada, né? O Elimas, ou Bar Jesus, se opõe a Barnabé e Saulo. Provavelmente ele está na frente de Sérgio Paulo. E o texto diz no versículo 8, com a intenção de afastá-lo ou desviá-lo da fé. Óbvio, a fé em Jesus. Curioso, né? Alguém chamado filho de Jesus, agindo contra o próprio e verdadeiro Jesus. Mas tem mais. O mais marcante em tudo isso é que Barnabé e Saulo eles estão pregando coisas boas. Barnabé e Saulo estão pregando boas novas de salvação, de perdão, de graça, de paz. E mesmo assim há resistência. Existe oposição. Oposição de quem? De quem não crê nessa verdade. De quem não se submete à palavra de Deus. Queridos, tem uma lição aqui. Se você quer ver o progresso do Evangelho, você quer? Quer ver o Evangelho avançando? Você quer pregar o Evangelho? Você quer evangelizar perdidos? Você quer se dispor a discipular pessoas? Quer que a nossa igreja seja uma igreja mais discipuladora? Você quer que missionários e pregadores sejam apoiados através da sua vida? Você quer ver pessoas sendo salvas, transformadas por Jesus? Você quer essas coisas? Então espere oposição. Espere oposição, porque nem todos crerão. E ainda aqueles que vão se colocar contra quem está pregando. Por isso nós não deveríamos nos iludir, achando que todo mundo vai amar a verdade, né? Por que não? É aquela paixão do novo convertido, né? Ele quer pregar até para poste. E aí as pessoas começam a dizer, não, resistir. Ele fala, mas como não? Jesus me salvou, me transformou, como você não pode não querer um presente desse? Aí você vai começando a descobrir a maldade e as trevas que há no coração humano. O poder do pecado de cegar as pessoas. Nem todo mundo vai amar a verdade, a gente não pode se iludir. Também a gente não deve se assustar e se surpreender quando a oposição surgir, porque o Evangelho e a oposição ao Evangelho é uma realidade. Sempre aconteceu, sempre vai acontecer. Mas nós deveríamos orar por pregadores da palavra. Principalmente porque a gente está vendo isso aqui. Porque a oposição contra as suas vidas, contra aquilo que eles pregam, é intensa, feroz, avassaladora. O diabo não descansa. Ore por aqueles que comunicam a palavra de Deus. Diariamente. E não desanime. Não desanime porque a oposição se levanta contra o Evangelho, e se ela se levanta, isso só confirma de que nós estamos no caminho certo. Nós estamos seguindo os passos de Jesus e dos apóstolos. Por fim, lembre-se de que mesmo que haja oposição entre os pregadores da verdade, ainda assim sempre haverá pessoas interessadas em ouvir a verdade. Há oposição. A ilha de Chipre é tomada pelas trevas. Bar Jesus reina naquela cidade. Ele aconselha o procônsul, mas ainda assim o procônsul quer ouvir a verdade, não mais Bar Jesus. Queridos, nós devemos lembrar disso, estar disponíveis, atentos a pessoas interessadas, observando, porque a gente às vezes quer pregar para quem não tem interesse, mas do lado aqui tem alguém super interessado. Esteja atento,
orando por isso, orando por essa pessoa, orando por oportunidade de falar a essa pessoa. E quando a oportunidade surgir, fale. Fale. E não exclui ninguém, não exclua ninguém, não condene ninguém, não julgue ninguém. Ah, esse aí é político, isso aí não presta para nada. Bom, Sérgio Paulo era político, era um romano, era alguém inteligente, culto. Mas se é muito inteligente, ele não vai se dobrar a Jesus. Não faça isso. Sem preconceitos. Fale. Fale o Evangelho, porque o Evangelho tem poder para converter pecadores, sejam eles quem forem. Como é que Barnabé e Saulo reagem à oposição de Bar Jesus? No versículo 9 a gente vê. Lembra quem era o número 1 na igreja de Antioquia? Barnabé apareceu em primeiro lugar na lista. Ele também foi o primeiro a ser citado quando eles saem em viagem. Então é ele que está liderando o negócio. Mas no versículo 9, quem toma a frente? Saulo. E o texto diz que ele também era chamado de Paulo. E é assim que Lucas vai chamar a figura de Saulo daqui para frente, de Paulo. E essa é uma informação muito importante para a gente. Porque Saulo era um nome hebraico, em memória ao rei Saul. Assim, Saulo era da linhagem de Saul. Então, assim, foi o primeiro rei, apesar de que foi um mau rei. Mas era meio que uma memória boa para um hebreu. E Saulo significava o desejável, aquele que é invejável. Todo mundo queria ser igual a ele. Saulo, o rei Saul era bonito, né? Todo mundo tinha inveja dele no reino naquela época. Mas, na língua grega, essa palavrinha, Saulo, ela não pegava muito bem. Se você falasse Saulo, parecia que você estava xingando a pessoa. Era motivo de piada, de chacota, ser chamado de Saulo. Lá vem o Saulo, olha lá. E o que Saulo faz? Bom, ele passa a ser identificado como um segundo nome. Paulo. Significa uma coisa diferente. Paulo significa o pequeno. Paulo significa o menor de todos. É um nome grego. E por que Saulo ou Paulo, vou chamar ele de Paulo a partir de agora, tá? Porque Lucas vai fazer isso. Por que Paulo faz isso? Talvez por 2 motivos aqui. O primeiro é porque ele não queria que o seu nome fosse um impeditivo para as pessoas ouvirem do Evangelho, né? Onde ele chegava e teria piada, as pessoas nem ouviriam o que ele diria. Mas há um segundo que é bem provável, que ele queria que o seu nome fosse já uma porta de entrada para o Evangelho. Jesus veio salvar os menores. O pior dos pecadores, dos quais eu sou o principal, não é isso que ele pregou a vida toda? O pequeno. Não sou eu o grande. O grande é Jesus Cristo, que pode salvar pequenos como vocês. Bom, quem lidera a resposta contra Elimas não é Barnabé, mas é Saulo, ou melhor, Paulo. Porém, o versículo 9 diz que Paulo não faz isso por conta própria. Paulo faz isso dirigido pelo próprio Espírito Santo. Mais uma vez, o Espírito Santo está revelando a vontade dele. O versículo 9 diz que, cheio do Espírito Santo, Paulo fixa o seu olhar em Elimas. Imagine um olhar constrangedor, que você consegue ler a alma da pessoa. Às vezes isso acontece no ministério, né? Só pelo olhar você sabe que o outro não está bem. Só pelo olhar. Paulo faz um raio-x da alma de Elimas, fica olhando para ele. E então no versículo 10, Paulo revela quem de fato Elimas era. Filho não de Jesus, mas do diabo. Segundo, você é cheio, não do Espírito Santo, mas é cheio de todo engano. Você é trapaceiro. Você é traidor. Terceiro, você é cheio de toda maldade. Você é um homem vil, você é um homem fraudulento. E quarto, você é inimigo de toda a justiça. Você é contrário a tudo que é reto, tudo que é justo. Que coragem, né? Só o Espírito Santo para capacitar alguém para confrontar uma figura tão importante quanto o Bar Jesus. Elimas não é profeta coisa nenhuma. Elimas é um enviado do diabo, apesar de que ele falava em nome de Deus. Elimas é contrário a tudo que tem a ver com Jesus. Por isso, no versículo 10, Paulo ainda faz uma pergunta: até quando você vai continuar pervertendo ou torcendo os retos caminhos do Senhor? Perceba o que esse texto está dizendo para a gente. Esse homem, ele nasceu dentro do povo de Israel, fazia parte do povo de Deus, o povo da aliança. Esse homem se apresentava como profeta do Altíssimo, profeta de Deus. Esse homem era reconhecido pelos outros como uma pessoa sábia, mas esse homem trabalhava com magia, com as trevas, e ele era cheio de engano, cheio de maldade, cheio de injustiça. Bar Jesus era um enviado do capeta.
um servo do diabo, um homem que exercia grande influência sobre uma autoridade política, e um homem que se colocou contra os pregadores do evangelho para impedir a conversão de Sérgio Paulo. É isso que esse texto está dizendo para a gente. Nós não podemos nos iludir, queridos. Nem todo aquele que diz falar em nome de Deus, que parece ser muito sábio, que fala bonito e parece piedoso e talvez até faça milagres, porque se o diabo estava sobre esse homem, é bem provável que ele fazia coisas espetaculares. Não é só porque essa pessoa diga que é de Deus, que ele de fato seja de Deus. Como que a gente pode saber? Bom, a gente tem que estar cheio do Espírito, mas também pode olhar para a vida dele, pode olhar para o caráter dele, para a mensagem dele, para as intenções dele. E se você conhecer pessoas como Bar Jesus ou Elimas, fuja dessa pessoa. Fuja, sai correndo. Não olha para trás. Na verdade, deixa eu revelar um segredo do diabo aqui, tá? Essa é a melhor estratégia do diabo contra a igreja. A melhor estratégia do diabo contra a igreja de Deus não é um endemoniado falando grosso, dizendo de onde veio. Não é isso. Parece que é, né? Que vem atrapalhar o culto, que quer microfone, se contorce. Essa não é a melhor estratégia do diabo. Sim, essas coisas às vezes acontecem, mas não é a melhor estratégia do diabo. A melhor estratégia do diabo é um falso crente de fala dócil, meiga, que fala em nome de Deus, usando o púlpito para desviar as pessoas de Cristo e da palavra de Deus. Essa é a melhor estratégia do diabo. Um Bar Jesus. Saiba disso, querido. O diabo não quer necessariamente te assustar, não. Sabe aquelas cenas de terror, filme de terror que a gente vê? Né? As coisas das trevas, né? A possessão demoníaca, objeto se movendo de um lado para o outro, vulto. Se ele puder, ele vai te assustar com essas coisas assim. Uma dica é parar de ver esses filmes também, né? Faz favor. Vai ver coisa melhor. Ou vai ler tua Bíblia, eu achei melhor ainda. Mas ele não quer te assustar. Se ele puder te assustar, ele te assusta. Mas o que ele na verdade quer é te afastar da verdade de Cristo. É isso que ele quer, te afastar da palavra de Cristo, da salvação, mesmo que você continue cultivando algum tipo de religiosidade, de espiritualidade. É como se Satanás sussurrasse no seu ouvido dizendo assim: olha, seja um bom frequentador de igreja. Assim, vai todo domingo para ninguém te excluir. E deixa eu dizer, mas ouça bastante heresia de internet. Não dá ouvido para o seu pastor, não. Não dá ouvido para a tua liderança, não, que ora por você semanalmente. Não dá ouvido para quem se sacrifica pela tua vida, que quando tem uma crise na sua família, está lá de joelhos orando por você. Não dá ouvido para essa pessoa, não. Dá ouvido para o falso mestre da internet. Faz isso. Vai ouvindo heresia. Vai cultivando porcaria teológica. Mas não se atreva a amar a igreja de Jesus. Não se atreva a servir a Jesus de coração, com toda a sua vontade, e deixar que Ele transforme quem você é à imagem dEle. O que o diabo mais quer é crente nominal, que você sente aqui todo domingo e não mude nada no seu coração. A palavra de Deus não produzir um efeito na sua vida. E você gostar de ouvir aquelas pílulas de açúcar no Instagram. Você é o coração de Jesus. Você é o centro da vontade de Jesus. Você é especial. Heresia. É tudo que o diabo quer. Que você não conheça a Bíblia. Que você não leia a Bíblia. Que você não estude a Bíblia. Que você não ame a Bíblia. Que você não viva a Bíblia. É o que ele quer. Te afastar da verdade. No poder do Espírito Santo, Paulo é um apóstolo de Cristo. No versículo 11, Paulo profere um juízo contra Elimas. Ele diz: já que você se colocou contra o Evangelho, contra os mensageiros do Senhor, o próprio Senhor Jesus vai se voltar contra você, vai deixar você cego. Perceba, por um pouco de tempo. E o que acontece? Imediatamente, Elimas fica cego. O profeta de Deus, o sábio, fica cego. Isso só confirma quem ele era, que Paulo estava certo o tempo todo.
Ele não consegue nem andar sozinho direito, né? Ele precisa da ajuda de alguém. E aqui eu quero que você repare em 2 detalhes. O primeiro é que se colocar contra os pregadores do Evangelho é o mesmo que se colocar contra o próprio Senhor Jesus. Aquele homem estava contra Paulo e Barnabé, mas ele diz: você se colocou contra o Senhor. Ouse agir contra a palavra de Deus. Ouse ser um impeditivo à igreja. Ouse ser um problema para a vida de obreiros de Cristo. O juízo um dia vai te alcançar. O Senhor vai te alcançar. Nós não precisamos fazer nada, o Senhor vai fazer a obra. Ao mesmo tempo, se você sofre oposição por causa do Evangelho, você pode descansar. Você pode esperar no Senhor, porque o Senhor certamente vai vingar todo o mal que fazem contra você, como fez com esses homens. Mas tem um segundo detalhe, é que mesmo no juízo, Jesus é misericordioso, porque Elimas ficaria cego por um tempo. Quem sabe o que aconteceu depois? Bom, tem uma tradição que não é confiável que diz que Elimas, quando recobrou a visão, se converteu a Jesus, mas a gente não pode confiar nisso, porque não está no texto bíblico. Mas e você? A gente não sabe o que aconteceu com Elimas, mas e você? Você vai esperar ficar cego para abandonar as trevas? Você vai esperar ficar cego para ter que se render a Jesus? Que disciplina, que juízo, que castigo vai ter que te alcançar para você se dobrar aos pés de Cristo e começar a fazer a vontade dEle? Até quando você vai resistir? Até quando você vai se opor? Arrependa-se, creia em Jesus o quanto antes que seja tarde demais, antes que o dia do juízo venha, e não vai ser temporário não, vai ser definitivo, vai ser eterno. Qual o resultado de toda essa cena? O versículo 2 finaliza o texto para a gente dizendo que o procônsul fica maravilhado. Bom, primeiro com o que ele viu, né? Ele presenciou toda aquela cena, ele viu o verdadeiro poder do Espírito cegando Elimas. Mas o texto diz que ele vê, na verdade, ele fica maravilhado com o que ouve. Fica maravilhado com a doutrina do Senhor, o Evangelho, a palavra de Deus. E ele crê em Jesus. Queridos, diferente do que muitos dizem, a inteligência desse homem não levou esse homem à conclusão de que Deus não existe. Porque essa é a mentira que contam para você na escola. Essa é a mentira que contam para você na faculdade. Pessoas inteligentes não se apegam a esse negócio religioso. Deus é um delírio. Não é assim que dizem? Dizem que se você pensar bem, se você raciocinar, você vai abandonar essa ideia de Deus. Isso aí é para gente que é carente, gente que não tem cognição, gente que não é inteligente. Gente inteligente reconhece que Deus não existe. Olha para Sérgio Paulo. Sérgio Paulo é um homem inteligente. Paulo é um homem inteligente. E eles se renderam aos pés de Jesus Cristo, usando a sua inteligência. A inteligência de Sérgio Paulo fez com que ele tivesse interesse cada vez maior na palavra de Deus e culminou na fé em Jesus. Queridos, crer em Jesus e se submeter à palavra de Deus não é abrir mão da razão, não é abrir mão da inteligência. Se você está ouvindo isso lá na faculdade, se você está ouvindo isso na escola, se você está ouvindo isso em casa, não é abrir mão da inteligência. Pelo contrário, é você encontrar a verdadeira sabedoria. Isso é que é inteligência. Por isso, se você é inteligente, de verdade, pare de resistir. É difícil, eu sei. Não que eu seja um inteligente, mas eu conheço um irmão que é muito inteligente. Foi um aluno da minha turma do seminário. A pessoa mais inteligente que eu já conheci. Ele falou: Zé, é um fardo ser inteligente. É um fardo, a sua cabeça anda a milhão. Queridos, esse aluno, o professor vinha da aula lá dos Estados Unidos. Pós-doutor lá fora. E esse professor citava um livro. Esse aluno já tinha lido o livro. E ele conhecia livros que o professor não conhecia. Um dos homens mais inteligentes, o mais inteligente que eu já conheci. Ele diz: José, isso é um fardo. Eu não sei o que é ser inteligente, mas ele sabe, ele me contou. Talvez seja o seu caso. Você percebe assim que realmente é um fardo. É difícil, as pessoas não me acompanham. Mas se você é inteligente,
De verdade, pare de resistir. Submeta-se a Jesus, renda-se a Jesus. Porque a vida não é só cognição, não. A vida não é só inteligência. A vida é coração. Una tudo isso aos pés da cruz de Cristo. Mas se você já fez isso, você já se rendeu a Jesus e talvez não é tão inteligente assim como eu, é alguém tolo como eu, saiba que crer em Jesus não é tolice. Crer em Jesus não é loucura. Pessoas muito mais nobres e muito mais inteligentes do que nós também creram em Jesus. Jesus salvou essas pessoas e é capaz de salvar a gente também. Olhe para a história, quanta gente boa Jesus alcançou. Não é coisa de gente louca, não. É verdade. Jesus é real. Jesus salva vidas. Jesus está à destra do Pai depois de ter ressuscitado. Creia nisso. Seja encorajado por isso. Essa é a segunda ação do Espírito Santo na vida da igreja. O Espírito Santo trabalha através dos seus obreiros em meio à oposição do diabo, a fim de salvar o perdido. Queridos, nesse mundo de trevas em que nós vivemos, influenciado pelo diabo, mesmo que os retos caminhos do Senhor sejam pervertidos por agentes de Satanás, gente que se opõe aos ministros do Evangelho, gente que se opõe à igreja, gente que se utiliza dos poderes das trevas, falsos ensinos, falsos mestres, o próprio Jesus que é adorado por sua igreja, foi assim que começou o capítulo 13. Aquela igreja adorava Jesus. Esse Jesus está vivo. Esse Jesus está ativo. Ele está ativo tanto nos céus quanto na terra. E Ele está capacitando os seus obreiros, se colocando contra quem se opõe ao avanço do Evangelho. E Jesus continua salvando perdidos. Como salvou Sérgio Paulo, como salvou você e a mim, como pode salvar o seu familiar, como pode salvar tantas pessoas nesse mundo com quem nós temos contato. Lembre-se disso quando você ler Atos 13 e quando enfrentar as dificuldades da sua vida. O Espírito Santo escolhe obreiros para o anúncio da palavra de Deus e trabalha através deles, mesmo em meio à oposição do diabo, para salvar o perdido. Amém? Vamos orar? Pai amado, obrigado pela Tua palavra, que tanto nos encoraja e ensina. Sejamos, Senhor, uma igreja submissa àquilo que o Senhor diz. Uma igreja prostrada aos pés de Cristo em adoração, jejum e oração. E, consequentemente, uma igreja cheia do Teu Espírito. Nos conduza, Senhor, por meio da Tua verdade, a realizarmos a obra a qual o Senhor tem nos chamado. Essa é a nossa oração. Em nome de Jesus. Amém. Amém.